se incorporando e tudo mais. Tá bom? Já estamos ao vivo aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. A Tassiane, a Rita, a Zinete, tá todo mundo entrando aqui no Instagram e no Facebook. Deixa eu já convidar. Você entrou já, padre? Opa, vamos ver aqui. Padre Cleiton. Não. Deixa eu ver aqui. Padre, você já apertou no meu Instagram para acompanhar a live? Será que eu apertei? Está me ouvindo, padre? Padre, está me ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Acho que ele não está ouvindo. Padre, você não está me ouvindo, né? Agora eu tô. Então tá não bom. Não vai dar para eu poder acompanhar, porque se eu deixar o som ligado do meu notebook, vai ficar atrapalhando. Então eu fico sem ver, sem problema. Você já entrou no Instagram? Já entrei. Aí você entrando, eu já convido você para entrar na live. Aham. Ué, mas no meu aqui... achei já. Achou? Achei, já entrei. Já vou saudar. Opa, já vou convidar você então para entrar aqui, Padre Cleiton. Isso. Adicionar. Pronto. Acho que já foi. Só você aceitar agora, padre. Já aceitei. Já aceitou? Gente, então agora o Padre Cleiton já vai entrar aqui ao vivo com a gente. Já apareceu no Instagram. Prazer imenso, todo mundo que está entrando no Facebook e no Instagram. O Emerson está entrando, o Cadu. E aí no Facebook também a gente está ao vivo. Quem puder compartilhar essa transmissão, essa live, que a gente vai já começar. Mandar um oi aí, pessoal, padre. Boa noite, meu povo, tudo bom? Hoje o padre teve um dia corrido, né, padre? Foi bem corrido, graças a Deus, bem corrido. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, o fone que está no Instagram, eu vou tirar, porque assim eu fico ouvindo uma vez só. Tranquilo, padre. Né? Como vai ser a mesma pessoa falando pelo Instagram e pelo Facebook, então não tem dificuldade. Tá bom, sem problema. Ó, já tá entrando a Carla, já tá entrando o Giovanni, a Eugênia, a Luana. Já tem uma galerinha boa entrando aqui, padre. A Karen. Minha prima falou, padre, que hoje ela faltou no trabalho para acompanhar a nossa live. Ela falou, eu não vou trabalhar só para acompanhar a nossa live. Joia, prazer maravilha. Aí. Ó, o Reginaldo tá entrando aqui também, a Yu, todo mundo, o Cristiano também entrando. Ô, padre, não sei o que o senhor acha, mas já é 7h05. Você acha que a gente começa nosso bate-papo? Sim, vamos começando. E aí o pessoal vai... Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Gente, a ideia aqui é mais ser um bate-papo mesmo. O pessoal vai entrando. A gente quer muito que vocês façam perguntas, comentários, para a gente poder debater e discutir, tá bom? Vai ser mais um bate-papo. Então, conforme... né? Sempre quando tem padre, o pessoal quer mandar alguma provocação, também é bem-vindo, né? A gente está aqui para dialogar sem dificuldade. Eu confesso, padre, um amigo meu até falou, Renan, eu posso fazer umas perguntas mais duras? Eu falei, olha, veja bem, né? Veja bem, tô brincando. A gente quer que o pessoal coloque questionamentos e tudo mais, tá bom? Gente, acho que me apresentando rapidamente, meu nome é Renan, eu sou professor, tenho mestrado aí em planejamento territorial e fazendo meu doutorado em geografia/educação. Eu acho que antes de a gente começar essa conversa, eu gostaria muito, quem não conhece o Padre Cleiton, dele se apresentar aqui para vocês, a trajetória dele no sacerdócio, que é uma trajetória bem longa, e, enfim, tem livros, publicações. Eu gostaria um pouco que ele contasse para a gente quem é o Padre Cleiton, da onde ele veio, e a trajetória dele no sacerdócio. Joia, Renan, muito obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida, compartilhar comigo, né, os seus amigos também, aqueles que te seguem no Facebook, no Instagram. Quem é o Padre Cleiton eu vou descobrindo aos poucos, viu? Eu gosto muito de filosofia, então eu sei que a gente é alguma coisa
e sei que, ao mesmo tempo, a gente vai se descobrindo ao longo da vida. Eu tenho já 14 anos de padre, então 14 anos de sacerdócio, fui ordenado em 2005, né? E mais 8 anos de seminário, né? O processo formativo da gente tem esse tempo todo. Eu sou poense, eu sou também São Paulino, aqui, ó. Esse copinho sempre me... Aí o motivo do convite da live, padre, é porque o senhor é São Paulino, se não fosse, não teria o convite. Maravilha, maravilha. E, bom, tenho aquela formação que todo padre tem, né? A gente estuda filosofia, que é um esforço, né, de entender melhor o mundo, entender melhor as nossas próprias questões, né? Tem hora que a gente não encontra resposta para as coisas, mas é porque a gente não organizou ainda as perguntas da gente. Então, a filosofia ajuda não só a procurar respostas, mas a construir perguntas melhores, né? Organizar melhor as nossas perguntas. Depois da filosofia e da teologia, eu tive a possibilidade de fazer um mestrado em bioética aqui em São Paulo, pelo Centro Universitário São Camilo. Eu estou vendo o pessoal dizendo que nem tudo é perfeito por a gente ser São Paulino, não, pelo contrário, né? Isso torna a gente não só perfeito, como excelente também, né? E fiz o mestrado em bioética, a minha preocupação lá foi um tema sobre a pastoral da criança, então a reconstrução da ética, da bioética, a partir da prática da pastoral da criança. Depois comecei a me envolver muito com o tema do envelhecimento da pessoa idosa, nisso eu já estava trabalhando aqui em Mogi, na época na paróquia São José Operário, no Mogilar, e aí eu tive a oportunidade de ir para Roma. Então, metade de 2013, eu fui para Roma para iniciar lá a caminhada para o doutorado. E tive a alegria de concluir o doutorado, depois retornei para o Brasil, meu doutorado foi em teologia moral. Estou vendo o Márcio, estava comigo lá na live lá do Sebrae, e agora está acompanhando a gente aqui. Eita, Márcio, hoje você está com paciência, hein? Que bom, viu? Bem-vindo, que bom. Paciência para aguentar, porque ele não é São Paulino, né? O Márcio acho que não é, acho que ele é corintiano. E está com paciência para aguentar o padre São Paulino. E aí depois fiz o doutorado em teologia moral, sempre com um apelo muito prático. Eu gosto muito de estar com as pessoas, de conviver, de ter projetos que vão sendo criados a partir das demandas, das dificuldades que vão aparecendo, né? Não gosto de ficar repetindo sempre o mesmo padrão, as mesmas atividades. Eu acho que cada lugar que a gente está, a gente encontra uma situação diferente. E gosto muito das redes sociais, sempre estou presente, né, em quase todas as redes. Algumas eu não entendo ainda como funcionam, né? O Twitter, por exemplo, eu me perco bastante ali, mas também tenho uma conta e gosto desse ambiente. Fruto desse trabalho, não só a gente conversa, a gente orienta, como a gente escreve também. E aí eu fui escrevendo muita coisa no Facebook, depois se perdia, aí montei um blog, aí agora eu tenho um site também, tive a oportunidade de publicar alguns livros, outros que estão também em preparação, né? Livro para jovens, livro para casais, livro de direção espiritual, livro sobre envelhecimento, e assim vai. O Padre Cleiton é multicanais, multiformatos, né, Padre? E a gente está todos nos apropriando dessas ferramentas novas, né? Inclusive a religião também, a gente percebe vários padres nesse movimento de tentar atingir as pessoas também através desses canais de comunicação, né? Uhum. Padre, então, pode falar. Não, então, eu ia dizendo, e assim, depois, por xeretice, eu comecei a tentar entender um pouco melhor essa organização do trabalho profissional, né? Isso foi uma coisa, assim, de gestão, administração, fui mexendo com isso e fui fazendo um cursinho aqui, outro cursinho ali, e aí o ano passado eu comecei também uma pós-graduação em marketing, pela FGV. Só que é aquela coisa, um ambiente que eu não conheço, uma linguagem que eu não entendo, mas vou descobrindo muita coisa nova e acho legal a gente aprender, né? O funcionamento das coisas, isso para mim tem sido bastante fascinante. Sim, em lives, outras lives com professores também, que eu sou professor, né? A gente tem relatado muito isso também, essas novas ferramentas, como a gente está se apropriando
de forma meio forçada nesse momento, um pouco mais intensa. Isso tem sido muito interessante também para quem se propõe a conhecer essas novas ferramentas, né? Padre, então eu queria ver com o senhor uma questão aí da temática dessa live, que é espiritualidade e solidariedade em tempos de crise. E eu queria saber a opinião do senhor sobre algumas questões que tem tudo a ver, inclusive, com o que produz, o que o senhor escreve, né, as suas falas, sua formação e tudo mais. A impressão que eu tenho até uma amiga aqui, a Luana, que é psicóloga, se puder também depois colocar perguntas nesse sentido. Antes dessa pandemia, eu percebia muito em vários espaços, escola, estudantes, projetos sociais, talvez um vazio muito grande e a proliferação de várias doenças mentais, depressões, aquele vazio meio existencial da vida, sabe? E particularmente acho muito pautado por essa questão do consumo, sabe? A felicidade pautada simplesmente no consumo, nesse tipo de sociedade que é nociva, ao meu ver. E com a pandemia, a impressão que eu tenho, porque vivendo agora isoladas, tendo que ficar mais em casa, convivendo com a família ou não, e parece que isso está aumentando ainda mais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e se o senhor concorda ou não, e o papel da espiritualidade dentro dessa história. Você acha que, acredito que sim, que a igreja e a espiritualidade dentro disso pode cumprir um papel nesse sentido? Sempre eu acho que é bom a gente separar algumas coisas que estão muito juntas, às vezes muito misturadas, mas às vezes por não saber a diferença de uma coisa ou outra, por exemplo, sei lá, a calça e a blusa, elas estão muito juntas e são coisas muito parecidas, né? Mas você usa cada peça num ambiente, num lugar do corpo correto. Então, as coisas podem estar próximas, mas não podem se confundir. Então, fé, religião, espiritualidade são coisas muito próximas. E às vezes a gente trata como se tudo fosse igual. Então, religião, então, religião, ela tem a ver com uma identidade, ela tem a ver com uma pertença, ela tem a ver com um conjunto de práticas. E, infelizmente, algumas pessoas, porque elas não conseguiram se encaixar numa religião, não se sentiram acolhidas, tiveram, às vezes, algumas dificuldades, algumas coisas, elas acabam achando que, por não conseguir praticar uma religião, também não consegue ter espiritualidade ou fé, né? Então, eu vou dizer assim, a espiritualidade, ela é como que a respiração. Todo mundo tem espiritualidade. Você pode pensar na pessoa assim mais complicada, mas a espiritualidade é como uma respiração, ela dá vida para aquilo que a gente é. Ela tem a ver com o sentido, com o modo como a gente organiza, como o modo como a gente se situa nas coisas, né? E isso é espiritualidade. Para uma pessoa que tem também uma prática da religião, então a espiritualidade é conexão com Deus, com o sagrado, conexão com força cósmica. Aí vai depender como a pessoa concretiza isso. Então, essa separação é importante. Eu sinto que todo mundo tem necessidade de espiritualidade. A espiritualidade, ela passa pela gratidão, ela passa por aquele sentimento de você saber que tudo que você tudo que você faz é uma parte sua, mas é uma grande parte de um outro que você depende dele, convive com ele, que é Deus, ou seja, como for que a pessoa entende. Então, a espiritualidade, ela é uma coisa muito abrangente, é extremamente essencial para a vida de uma pessoa. E a religião também, só que ela depende de uma pertença. E no nosso contexto, a gente vai vendo tanta mudança na sociedade, e às vezes as pessoas têm mais dificuldade de pertencer, de se identificar, né? Hoje a gente tem um pouco esse paradigma um pouco mais sofrido em relação à religião. Porém, a espiritualidade, ela tem crescido com muita força. Tanto é que você consegue encontrar pessoas que praticam meditação ou praticam algumas coisas que antes eram pensadas só como religiosidade, e as pessoas fazem isso em ambiente corporativo, fazem isso em ambiente de lazer e tudo mais. Então, são coisas próximas, mas ao mesmo tempo, né, um pouco diferentes. No tempo de crise, no momento de crise, é o momento em que é chacoalhado tudo aquilo que a gente constrói.
o que você construiu sobre os seus estudos, as coisas que você preferiu ler, as coisas que você não quis ler, as escolhas que você fez, se você conseguiu economizar um pouco de dinheiro, se você não economizou, se você se sente apoiado pelos amigos ou não. Então, num momento como esse de crise, de abalo do mundo que a gente conhece, das coisas, como funcionam, da mudança das nossas rotinas, é o momento em que você corre atrás dos seus recursos intelectuais. Eu estou vendo que a minha coisa aqui está piscando, porque antes que o notebook desligue, misericórdia. Perdão pelo momento aqui. Desculpem. Imagina. Então, no momento de crise, é o momento em que seus recursos são abalados. Você tem que contar com o apoio das amizades. Então, se essas coisas não foram bem organizadas, uma pessoa ela vai se sentir menos preparada ou até mesmo realmente em situação de desespero. Então, por que é importante a espiritualidade? A espiritualidade, ela não é uma coisa só para resolver problema, mas é para evitar que os problemas se instalem. Então, a espiritualidade faz você perceber que você tem que se corrigir. Então, todo mundo tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar a convivência, melhorar a maneira como trabalha, melhorar a maneira como se coloca no mundo. Então, a espiritualidade, ela sempre se concretiza em escolhas que constroem na gente um repertório, uma espécie de recurso, né? De conjunto de recursos, e na hora das dificuldades, ela também sustenta o abalo. Por isso que quem começa a procurar espiritualidade na hora da crise, geralmente não se sente muito saciado, porque você está querendo resposta imediata de coisas que às vezes são construídas ao longo de uma vida. Então, a espiritualidade é uma coisa essencial na vida de cada pessoa. Ela é não só uma coisa para os momentos de crise, mas para os momentos de situação tranquila, como a gente poderia dizer. Sim. Várias pessoas aqui concordando, ótimo ponto de vista, Felipe, uma série de pessoas. E, padre, você tem essa sensação ou não, que eu particularmente tenho? Por exemplo, muitas pessoas, antes da pandemia, agora não é possível, mas enfim, colocam o seu bem-estar e todo o seu projeto de vida, por exemplo, poxa, para comprar um carro ou trocar de carro, para comprar uma televisão melhor, para ir num shopping, enfim, consumir. Eu acho que isso também, que eu fico pensando muito, eu tenho amigos psicólogos que estão aqui nessa live, que é muito, a gente vê cada vez mais pessoas relatando que estão deprimidas, que estão tristes, isso constantemente, o que já não é normal, obviamente, que no momento você fica mal, bem, é comum. Mas eu fico pensando muito o que nós, como sociedade, a gente tem construído que essa sensação de meio coletiva, e muitas pessoas de tristeza, vem se multiplicando, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o que nos foi, esse paradigma que você cita, o que nos foi dado que é correto fazer como projeto de vida, sabe? Eu sei que tem milhões de projetos de vida diferentes, e não tem um melhor que o outro, de forma alguma. Mas me parece que está se multiplicando muito esse sentimento de vazio nas pessoas. Até nos comentários dessa live, poxa, reza para tal pessoa, né? Para Silvana, a minha esposa, tal, ela está com depressão, e isso tem se multiplicado muito, sabe? Eu venho percebendo muito isso. O que você acha? Então, é bastante coisa aí nisso, né? Nessa pergunta. Agora, a espiritualidade, ela é uma coisa que estrutura a vida de uma pessoa. Ela não é só um enfeite. Então, eu resolvi bastante coisa, agora deixa eu correr da espiritualidade. Quando eu dou aula de ética, eu estava procurando aqui, mas está um pouco longe, e eu não vou ficar atrapalhando a live. Mas o que a gente precisa entender, o que é a vida da gente? Ela é como que uma cruz. Você que não é de igreja, não crê em Jesus, nada disso, esquece que cruz como símbolo religioso. Mas aqui é como se fosse um gráfico, então, para ficar melhor. E a nossa vida, ela só fica boa quando a gente consegue um equilíbrio nesse centro por aqui. E o que é isso? Você tem uma dimensão sua, essa vertical, né? Para uma direção que é a direção do material, do biológico. Então, alguém que diga, bens materiais não são importantes. A gente está conversando agora pelo quê? Por uma nuvem.
É uma nuvem da tecnologia e da virtualidade, mas tem um computador. Se o computador, a gente não tivesse o recurso do computador, da energia elétrica, a gente não estaria aqui conversando. Então, tem uma dimensão da materialidade, tem uma dimensão da espiritualidade, e isso é sempre uma coisa tensional para a gente. Então, você tem momento da vida que você corre muito atrás das questões materiais, e tem momento que você percebe que as coisas espirituais também têm um valor importante. E depois a gente tem essa haste horizontal. Um lado vai te puxar para o individual, o outro lado vai te puxar para o coletivo, para o social. E você percebe que no dia a dia da convivência, dos conflitos que a gente tem que gerenciar, você sempre está isso entre o seu projeto e o projeto do seu grupo. Seja ele família, empresa, seja ele sociedade e tudo mais. Esses 4 pontos, eles puxam a gente com uma força muito grande. E às vezes você vai perder o ponto de equilíbrio e você se torna, por exemplo, aquela pessoa que conseguiu muito recurso material, mas só pensando em si, não consegue conviver com os outros, não tem uma visão de esperança, uma visão além daquilo que você consegue controlar e calcular. Então, isso se torna uma coisa muito complicada. Então, o equilíbrio é importante. Dentro da filosofia, tem uma coisa boa para a gente lembrar, é um caminho que Aristóteles fala na Ética Nicômaco, sobre como que as pessoas pensam em ser felizes, como que elas buscam a felicidade, querem construir a felicidade delas. Ele diz, geralmente procuram 3 coisas. As 2 primeiras são um problema, né? Quando busca os bens materiais, mas você nunca vai se satisfazer, e uma vez que você alcança, você tem medo de perder. Então, o carro zero que você vai comprar, ele vai perder preço, ele vai arranhar, ele vai se estragar, então vai ser para você fonte de insatisfação e de angústia. Se você viver preocupado, por exemplo, com a honra, que é a palavra que ele usa, hoje a gente falaria com a boa fama, né? Você vai viver dependendo da opinião dos outros. E aí você vai fazer assim o assado, preocupado se as pessoas vão reagir bem ou não, se você vai ganhar like ou dislike, se você, né? E quando alguém tenta organizar a vida em torno dessas 2 coisas, é uma vida de infelicidade no final das contas. Agora, Aristóteles fala de um terceiro caminho para a felicidade, que é a vida virtuosa, que, para resumir a conversa, é viver a sua vida de maneira excelente, como se você tivesse um monte de coisa para você fazer, mas cada coisa que você pode fazer hoje, no contexto que você está, você procura fazer da melhor maneira. Então, essa vida em busca da virtude, ela tem os elementos importantes da felicidade. Ela é autossuficiente, porque só depende de você. Quer dizer, o melhor que você vai dar nunca é o melhor ideal, é o melhor realizável, é o melhor concreto, é o melhor que está ao seu alcance. Então você nunca vai conseguir viver como o outro vive, nunca vai conseguir falar ou fazer como o outro faz, pode fazer melhor ou pode fazer pior, mas quando você procura realizar a sua excelência, você não depende do outro, você fez o seu melhor. Depois, quando você organiza a sua vida procurando esse melhor, e aí é lógico que é fruto de um tipo de reflexão, de um tipo de conhecimento, ninguém toma de você. Enquanto que a honra, você depende da opinião do outro, enquanto que os bens materiais, eles são sempre perecíveis, de alguma maneira, a sua excelência de vida, ela só depende de você. Então é uma coisa em movimento e que te coloca numa estrada de autorrealização. Hoje, quando a gente vê tantas pessoas experimentando que o seu projeto de vida ruiu, que ele caiu, se acabou, às vezes, a melhor coisa para uma pessoa é quando ela encontra o fracasso. Porque é o único momento em que ela vai conseguir olhar a vida dela com mais luz. Porque ilusão é ficar sem luz. Então, desiludido é o momento em que você encontra as coisas na clareza que elas estão. Nossa, interessantíssimo, padre. Fica o convite, quem quiser fazer teologia, filosofia na Paulo VI, né? Para poder discutir tudo isso. Padre, deixa eu só aproveitar, Leonardo... então, fazer um comercial, Renan. Eu estou lançando um curso sobre sexualidade, claro. Especialmente para pais que querem refletir sobre questões da sexualidade. Esse curso é interessante. Você clica aí
no meu perfil no Instagram ou na minha página do Facebook, tem link para lá. Ele começa em junho, é totalmente online, é um curso religioso, então alguém que procura o entendimento a partir do catolicismo sobre a sexualidade, quer ter uma palavra firme, uma palavra clara, mas ao mesmo tempo uma palavra também acolhedora em relação a vários temas da sexualidade, pode procurar esse link, eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. É um curso em 7 aulas, cada aula de 1 hora, mas também tem um diferencial que a gente propõe algumas atividades extracurriculares também, para poder dar uma formação maior para quem participar do curso. Legal, padre. Depois, inclusive, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, só para... o Leonardo falou, super recomendo um grande padre. Que pena que o time dele é o São Paulo. Leonardo, agora... essa é a melhor característica, irmão. Cadê? Eu fico aí na direção da câmera. Sim. A Angélica, agora no Facebook, padre, que está sem acesso. Boa noite, padre Cleiton, que live linda. A Geisiane disse para o senhor colocar o filho dela, o William, nas suas orações, que ele anda tendo pesadelos, angustiado e tudo mais. Pode deixar que eu vou rezar assim, Geisiane, né? Eu rezo sim, Geisiane. A Lídia também... o Eltron mandou boa noite, padre Cleiton. Boa noite, a Lídia... Isso, a Lídia mandou boa noite. Vocês acham que após essa pandemia as pessoas se tornaram melhores, mais participativas no auxílio ao próximo? Boa pergunta, padre, da Lídia. E depois eu falo do Leonardo aqui também, que está fazendo um elogio para o senhor. Obrigado, viu? Olha, Lídia, eu tenho 2 respostas para você. Uma que vai te agradar e outra que talvez não vai te agradar. Eu vou começar pela que vai agradar. Muitas coisas boas a gente vai aprender. Toda crise, todo conflito, todo momento de fim de alguma coisa, então, fim de um trabalho, né, você é demitido e nem imaginava que isso ia acontecer, você rompe um relacionamento, uma pessoa morre de maneira inesperada, todo fim, ele sempre traz, sim, um aprendizado. Então, a gente está aprendendo, a gente está enxergando outras pessoas, a gente está percebendo que o ritmo, né, desse nosso momento, a gente precisa aprender alguma coisa, e isso vai trazer, com certeza, coisas muito boas para a nossa sociedade, para a nossa vida pessoal e tudo mais. Quantas pessoas nesse momento, com a dificuldade que estão passando, estão dando razão ao que ouviu do pai e da mãe há 10 anos atrás? Eu tenho certeza, porque isso é um padrão que está acontecendo com muita gente. Então, nesse momento, tem muita gente aprendendo. Por outro lado, que aí agora é o lado ruim, que talvez você não goste muito, como a gente também não gosta, o ser humano, a nossa mudança, a nossa conversão, a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento, ele não é assim, linear e progressivo. Não é um foguete subindo. A nossa melhora, a nossa conversão, o aperfeiçoamento de cada pessoa na sua vida, ele é muito mais para um monte assim. Eu estou fazendo fora da câmera, então está perdendo o foco, né? Ele é como se fosse uma espiral. Então, ao mesmo tempo que tem um crescimento, também tem um decrescimento aí. Ao mesmo tempo que tem uma melhora, também tem uma piora. Por quê? Porque a gente custa a reorganizar as ideias da gente. É engraçado, eu sei que isso é um tema religioso, mas faço a contraposição em relação a isso. É tão interessante que a palavra no Evangelho para conversão, ela não é, em primeiro lugar, mudança de comportamento. Ela é mudança de pensamento. Eu posso mudar meu comportamento, mas posso não mudar as minhas ideias. Por exemplo, nesse momento, eu, gastava dinheiro com festa, com isso e aquilo. Nesse momento, não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, estou desempregado, os amigos desapareceram, está todo mundo em casa. Não, o meu comportamento se modificou. Mas quando isso tudo acabar, eu volto ao que eu fazia antes. Então, a conversão não é mudança de comportamento em primeiro lugar, mas é mudança de ideia. E mudança de ideia custa para a gente. O pessoal que é da área da ciência, neurologia, tem uma outra ciência, neurociência, por exemplo, vai mostrar que o pensamento ele tem lá sinapses, elas ficam viciadas, então você sempre vai lembrar das mesmas coisas e assim vai, né? Então, mudar de ideia é uma coisa que nos custa.
mudar de ideia como sociedade demora também. Então eu não sei se essa pandemia por si só vai resolver todos os problemas que a gente tem de comportamento ruim, de egoísmo, de injustiça, de corrupção e tudo mais. Então depende bastante as coisas aí. Eu digo sim por um lado, mas com certeza também não por alguns outros lados. Legal, padre. Ó, só para eu fazer a próxima pergunta, mas o Leonardo, ele colocou: Padre Cleiton sempre dando uma linda catequese, abre sempre 2 pontos de vista maravilhosos. Ele tem uns livros online também, o Leonardo tá lembrando a gente. Ô, Leonardo, obrigado pelo merchandising. Pois é. O Nelson gente, também eu tenho um site. O meu site é facinho de chegar nele. É www.padrecleitonsilva.com.br. Lá você tem o bate-papo direto, então são textos que eu vou construindo conforme as provocações, então conforme vocês mandarem problemas lá, deixarem comentários, são os textos que eu vou montando. E tem lá esses livros online, tem também as possibilidades de palestra, de curso online também. Pode dar uma olhadinha lá. E ele é todo tricolor, graças a Deus, viu? Então quem não gosta de São Paulo vai ter alergia no meu site. Ok, padre. Aí, só para a próxima pergunta, o Nelson então colocou: muito obrigado por esse presente para nossa alma. A Leia também está acompanhando. O Davi Romão, lá da Vila Aparecida. Boa noite, padre. Muito bom, estou assistindo. Gente, então, eu queria fazer mais uma pergunta para o padre, uma reflexão. Eu escuto essa frase há muito tempo e eu queria ver o que o padre pensa em relação a essa frase, para a gente refletir um pouco sobre a questão da solidariedade, sobretudo nesse momento de crise, de pandemia. Obviamente, ações de solidariedade têm se multiplicado em várias esferas, né? Movimentos sociais, sindicatos, igrejas no geral, têm feito obras de caridade, de solidariedade e tudo mais. Eu queria que o senhor comentasse uma famosa frase, né? Que é: a fé sem obras é morta, que é uma frase, enfim, dita a 7 ventos por aí. E eu, particularmente, padre, não sei se o senhor acompanha, acredito que sim, conheça, sem dúvida, o bispo, né, já falecido, Dom Helder Câmara, que era uma referência da Igreja Católica, de um bispo engajado, de um bispo de Recife, Olinda, que é onde eu acho que ele terminou, enfim, o sacerdócio dele, onde ele ficou por último. Enfim, o papel da igreja, talvez, mas o que você pensa em relação a essa questão da solidariedade, da obra, se isso tem relevância, se é possível desassociar a fé, enfim, essa coisa toda. O Márcio, que está acompanhando pelo Instagram, que ele é lá do Sebrae, hoje a gente teve uma conversa e em algum momento girou em termos do mesmo assunto. A fé sem obras é morta, né? E lá a gente discutia que a teoria sem prática, ela não tem vida também, né? Quando você fala de solidariedade, ele é uma coisa tão unida ao evangelho que não ser solidário é quase que uma antifé. Então é como se você professasse o creio e ele não se desdobrasse em decisões. O tema da solidariedade, para mim, ele é fundamental. Até depois eu vou dizer por quê, porque na minha tese de doutorado, a gente trabalhou o tema da vida integral e solidária como a resposta que a gente deve dar a tudo aquilo que é vulnerabilidade das pessoas. Então não adianta eu tratar a tua doença, a tua fraqueza, o teu medo, a tua angústia só com dinheiro, só com cultura, só com algum tipo de amparo médico. Então o tratamento, todo o acompanhamento, ele tem que ser integral. Então cuidar da pessoa por inteiro, mas tem que ser solidário. Então cuidar também de todas as esferas de relacionamento de uma pessoa. Quando eu penso a solidariedade no âmbito da religião, e se eu vou dizer da matriz que eu conheço, que é o cristianismo, catolicismo. Então, não dá para pensar cristianismo, fé e espiritualidade cristã sem um cuidado com o outro. Antropologicamente falando, então, falando do ser humano naquilo que é, na sua carne, no seu osso, na sua gordurinha também, como é o meu caso, a gente não existe sem o cuidado da outra pessoa.
a gente não existe sem uma rede de solidariedade que às vezes a gente não consegue identificar. Mas pensa, por exemplo, a cadeia de solidariedade que existiu na minha mãe e no meu pai cuidando de mim. Então, ela reorganizando o tempo dela em relação aos outros filhos, em relação aos compromissos dela, meu pai com toda a teia dele de relacionamento, no trabalho e assim vai. Então, a gente só existe porque a gente é amparado por uma teia de solidariedade. Às vezes a gente se engana porque essa teia não é muito visível. E aí você acha, por exemplo, que não precisa de fulano de tal, até você ler, por exemplo, é o Ensaio da Cegueira de José Saramago. Então, se todo mundo fica cego, vai chegar um momento que até água vai faltar. Porque o cara que cuida lá da condição da água, ele não está lá, a água não vai circular e não vai chegar na sua casa. A solidariedade, ela não é só um problema religioso, ela é um problema antropológico. Uma pessoa que alimente nela o egoísmo, a indiferença, a insensibilidade, é como se fosse uma espécie de suicídio existencial. Então, o ser humano só existe como ser de solidariedade. E isso independente de religião. Então, por que eu digo isso e me empolgo e gosto disso? Porque até aqui, isso é uma parte do meu trabalho. Então, aqui é uma teologia da solidariedade para uma igreja em saída. Esse texto está no canal aí, no site, aí as pessoas podem ter acesso. Então, qualquer igreja, mas qualquer pessoa que queira ter credibilidade no mundo, ela tem que ser solidária. Porém, a solidariedade ela pode ser também uma máscara. Então, vamos imaginar, eu não consigo ficar em casa, eu não me relaciono bem com a minha família, eu não consigo fazer nada, eu acho que... Aí eu vou no meio de um outro lugar, que eu acho que eu estou cuidando das pessoas, que eu estou fazendo isso e aquilo, porque eu não quero arrumar minha própria casa. Então, pode parecer que eu sou bastante solidário, mas, na verdade, essa minha solidariedade ela tem uma cara de fuga. Então, quando a gente analisa as práticas de solidariedade, você tem que olhar, a pessoa é solidária porque ela quer o outro, ela quer fazer bem ao outro, ou porque, através do outro, ela tenta se acalmar. Ou ainda, quando você tem aquela solidariedade, eu te dou, mas você me dá. Então, eu cuido de você nisso, mas você me deve isso. Essa solidariedade também é uma solidariedade falsificada. Tem uma outra máscara de solidariedade, que é assim, olha, eu sou muito gente boa com os meus irmãos são paulinos, mas os corintianos eu quero dar pancada. Então, quando eu sou solidário só com alguns e não com todos, também não sou solidário. Então, a solidariedade, antes de ser um tema religioso, um tema de uma religião ou outra, ela é uma necessidade do ser humano. Então, quando uma pessoa ela não demonstra, não consegue viver a empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro, até nome de doença isso, né? Um psicopata, ele não tem sentimento, não tem sensibilidade. Então, a solidariedade, antes de ser um tema de religião, é um tema de antropologia. Entendi. Muito bacana, padre. Aí, a última questão que eu tinha anotado aqui, e aí vou aproveitar o que o Thiago Cadu colocou no Facebook, e aí quem tiver perguntas, provocações para o padre, provocações, aproveitem, a gente tem mais 20 minutinhos aqui de live, para a gente, enfim, aproveitar esse espaço com o padre. O Cadu colocou aqui, padre Cleiton, o seguinte, e aí eu já emendo a pergunta o que eu tinha escrito aqui como sugestão, né, para a gente conversar. Alfinetada. Como as igrejas e movimentos sociais podem auxiliar nesse momento difícil de pandemia, com a solidariedade e o papel do Estado? A solidariedade não seria uma forma do Estado se eximir da responsabilidade? O que vocês acham disso? Sabe aquela coisa, padre? Sim. Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha, eu faço parte de um cursinho popular, a gente começou uma campanha como a Caritas, por exemplo, da paróquia, né? Mas a gente especificamente começou uma campanha para cestas básicas, e a gente tem um projeto de educação, e nesse momento a gente abriu esse flanco. Acho que o Cadu está querendo colocar, que é interessante, que isso não nos deixa o Estado, que era papel do Estado, garantir um sustento, né, a sobrevivência dessas famílias. E aí eu já emendo, junto com essa colocação do Cadu, o que o senhor pensa, e aí uma opinião mais macro, né? A gente está no momento de pandemia, um momento acho que diferente para boa parte da população, né?
pelo menos eu não vi, acho que ninguém vivenciou uma situação dessa, pelo menos não nessa geração, né, que está aí. E a gente está normalmente quarentena, isolamento social, uma crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo, vai assolar, porque, enfim, a gente está parando os setores estratégicos da economia para poupar vidas, para assegurar vidas e tal. Isso vai ter um impacto econômico, claro e óbvio, independente. E dentro disso você tem um papel do Estado, né, de quem está gerindo todo esse momento de crise, não só no Brasil, mas no mundo. Então, emendando essa questão do Cadu, e essa questão também da pandemia, a questão do desemprego, de como está sendo gerida essa crise toda, que o senhor está avaliando disso tudo, tá bom? Joia. Bom, são várias coisas, né? Eu anotei um pouquinho, tenho mania de tudo ficar escrevendo para poder não me perder. Primeiro, sobre essa questão da solidariedade dentro das igrejas, dos movimentos religiosos ou outras atividades assim, e a relação delas com o Estado. Na ética, um tema que a gente estuda é o chamado de princípio de subsidiariedade. Quer dizer, ninguém dá conta de tudo sozinho. Então, há coisas que você vai precisar da iniciativa de pessoas isoladas, outras de algum grupo, e há coisas que são papel do Estado. Então, eu penso que toda ação caritativa que uma igreja tem, que uma paróquia tem, que uma diocese, ou seja a denominação que se trata, você sempre faz isso não por uma questão de resolver aquilo que é uma necessidade do Estado, que deve ter uma política pública de emprego. Então, eu posso, nesse momento, como paróquia, a gente, na paróquia São Pedro, por exemplo, a gente teve um pulo de 26 famílias que eram acompanhadas pela paróquia, a gente pulou no último mês para 40. E graças a Deus a gente conseguiu manter. A gente está pedindo toda hora, eu estou aí, de mão, levantando o meu chapéu do São Paulo e pedindo socorro. Mas assim, foi de um mês. E isso sem contar que teve um bairro que não precisou pedir ajuda para a gente, porque com aquele movimento que você fez, vocês levaram lá alimento e não houve demanda daquela parte de lá. Aquela arrecadação que você fez com o pessoal. Agora, se não tivesse sido isso, a gente talvez teria dado um salto muito maior. Agora, o que eu entendo? A ação da paróquia nesse momento, ela é uma questão de emergência. Então, até alguém se cadastrar, até alguém receber alguma coisa, até alguém se reposicionar no mercado de trabalho, não dá para a gente dizer eu não faço nada por essa pessoa. Né? Então, o nosso trabalho, num certo sentido, é apagar um pouco desse incêndio, socorrer a pessoa. Agora, tem outras coisas que a gente tenta construir que tem a ver com transformação da sociedade. Aí já são coisas mais amplas. Quando a gente começou aquele trabalho da Agência Social de Empregos, quando a gente faz um curso de formação para dar um pouco mais de capacitação para as pessoas, quando a gente tenta defender alguns direitos para algum bairro. Então, são coisas diferentes. Eu não posso achar que porque o Estado deve fazer algumas coisas, eu vou deixar essas pessoas abandonadas. Como a gente tem, por exemplo, algumas instituições que são casa de recuperação. E elas são católicas, ou elas são evangélicas, elas são espíritas, de várias coisas. Mas o próprio Estado tem que dar o seu atendimento e tem que ter também as suas instituições. Uma coisa não compete com a outra, mas responde a demandas diferentes. Então, quem tem que olhar um pouquinho, de uma maneira estratégica, a mudança e a melhora da sociedade, num certo sentido, é o próprio governo, é o Estado. As igrejas, elas representam a sociedade civil. Então, que a gente também tem que dar respostas pontuais para alguns problemas. Depois, quando você fala da crise, e eu digo assim, ninguém se ofenda, podem me xingar depois, não tem problema, isso pode. Mas não tem grande diferença. Então, entendam, deixa eu explicar antes que vocês desliguem, né? Não tem grande diferença a pandemia, uma enchente, um terremoto, ou, sei lá, um tsunami. Por que não tem diferença? De alguma maneira, tudo isso é um fenômeno da natureza. Então, eu aqui não tenho nenhum costume. Entro numa mata fechada. Eu vou encontrar lá insetos que o meu corpo, por exemplo, talvez não esteja preparado. Eu vou ter um tipo de problema. Então, todas essas coisas, elas são fenômenos da natureza. Fazem parte da convivência do ser humano com outros animais, ou usar os animais para comer de maneira indevida, e assim vai. Tudo isso é fenômeno da natureza. O maior sofrimento ou o menor sofrimento
não depende do problema natural. Ele depende do problema ético, do problema político. Quando alguém diz assim, teve enchente porque a pessoa foi construir a sua casa lá no Rio. A vontade de dizer assim, a pessoa adoraria construir no bairro mais chique lá do estado de São Paulo. Ela não tinha dinheiro para construir lá, ela foi construir em outro lugar. Então você tem algumas coisas que o fenômeno da natureza, ele evidencia mais ou menos as decisões éticas ou não muito éticas ou políticas que uma sociedade toma. Então agora a gente começa a ter o inverno, a temperatura vai caindo. Isso é um fenômeno da natureza. Agora, por que algumas pessoas vão morrer de frio na rua? Então, por várias questões que podem ser qual grau vai ser responsabilidade da pessoa, responsabilidade da família, responsabilidade da sociedade. Então, a gente tem que entender que esses fenômenos por si mesmo, eles são fenômenos da natureza. Se a gente está melhor preparado ou não, depende das escolhas que a gente faz como sociedade. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar. Quando você xinga e fala que aquela pessoa ela não tem respeito pela vida humana porque ele é o presidente da Comissão Nacional dos Médicos e ele teve que assinar uma portaria colocando um protocolo para que o enfermeiro ou o médico lá na UTI, quando faltar leito, ele vai fazer assim assado para escolher essa pessoa que vai ser entubada e vai ser tratada e a outra que vai ter que ficar esperando e que provavelmente vai acabar morrendo. Como é que você vai dizer que esse cara é desumano se ele tem que administrar uma situação dessa e você não se pergunta por que o sistema de saúde está nessa situação? Então, a pandemia, de alguma maneira, ela pode ter acelerado, dado maior visibilidade a um problema que nós temos de não respeitar e não cuidar do nosso sistema de saúde. E essa é a coisa. Então, não xinga lá o presidente da entidade tal porque ele teve que fazer esse protocolo. Verifica se a gente, por exemplo, defende o incentivo à pesquisa, o incentivo à ciência. Agora a gente está vendo isso. A gente está assim, de mão amarrada, porque a gente tem profissionais qualificados, pesquisadores, que muitas vezes estão trabalhando em forma de parceria com instituições internacionais, porque para nós, por exemplo, um tipo de proposta eleitoral faz ganhar voto, e quando se trata de cultura, quando se trata de educação, de saúde, de esporte, a gente não dá muita bola. Então a gente tem que ver isso. Muitas dessas crises, e aí é fácil a gente apontar o governante tal, isso e aquilo, né? Mas a gente não olha que são decisões do conjunto da sociedade. Entendi. Padre, acho que não apareceu nenhuma saída em massa aqui pela sua fala, não, tá? Antes de eu ir Mas eu também não vi nenhum coraçãozinho subindo, viu, Renan? Ninguém deu uma curtida, ninguém mandou um coraçãozinho subir. Eu tô me sentindo já deprimido agora com isso. Ó, o Marcos colocou, aí eu vou aproveitar para o Luísio. O trabalho social das igrejas num país como o nosso é fundamental. Tenho acordo com o Marcos. Aí o Aloísio, e aí eu vou dar mais também, a partir da fala do Aloísio, do Instagram, eu aproveito para dar também uma apertada para ver a opinião do senhor, padre. O SUS é a salvação da saúde brasileira. Pena que sempre negligenciado. E aí, padre, eu particularmente, desde jovem, assim, eu olhava, isso é um debate legítimo, mais liberal, mais estatizante, essa coisa toda. Mas eu sempre achei curioso, desde sempre, assim, antes de estudar essa temática, a saúde ser tratada como uma mercadoria. Por exemplo, quem tem mais acesso a recursos, vai lá e compra o melhor plano que tem acesso à melhor saúde. Quem não tem, enfim, utiliza o que o Estado oferece e que o SUS é uma conquista enorme no Brasil, ao meu ver, mas que em vários momentos, e eu particularmente já passei por isso também, deixa a desejar por essa questão de investimento e tudo mais. Na Espanha, nesse momento de pandemia, eles estatizaram o sistema de saúde do país e fizeram uma fila única dos leitos de tudo. Por quê? Exatamente dialogando com essa ótica. Por que quem tem dinheiro pode ter um plano de saúde no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, e acesso a um respirador?
e quem não tem, enfim, disputa todo o resto. Inclusive, tem até uma discussão de leitos que estão vazios em hospitais particulares, o que faz, se compartilha ou não. O que você acha disso tudo, padre? Aí tem muito elemento para discutir. Eu teria algumas perguntas. Por exemplo, será que a gente tem certeza que tem leitos sobrando em hospital particular? Será que isso não vira uma lenda urbana? E às vezes, fake news a gente está tendo de todos os lados. Então, eu teria um certo cuidado em relação a essas coisas, porque, como eu não tenho os dados, eu não posso exatamente opinar sobre isso. A pergunta é muito mais. Eu ia falando mais grande, eu ia passar uma vergonha enorme, mas como eu sou honesto, eu falei que eu pensei em falar. A pergunta é muito maior. É sobre como que a gente se porta diante da nossa vulnerabilidade. Porque todas essas outras coisas, elas são uma casca. Eu já tive, e quando digo oportunidade, não é no bom sentido, mas é de ir a um hospital, que quando eu entrei, eu achei que eu tivesse entrado no lugar errado, de tão bonito que era, eu achei que tinha entrado num shopping, né? Mas eu fui na ala da oncologia, e fui lá ver uma pessoa sofrendo, e tudo. Na mesma condição de sofrimento que uma outra pessoa que a gente também visita no SUS. Quando alguém diz, mas o fulano lá, ele tem dinheiro não sei onde, tem, mas naquele momento lá, para que serve tudo aquilo para ele? Então, para mim, uma pergunta importante é essa. O que a gente quer do médico? Eu, graças a Deus, nunca aconteceu de alguém entrar na minha paróquia, me sufocar pelo pescoço e dizer, faz um milagre. Até porque eu também não prometo milagre, não faço missa milagrosa, nem coisa desse tipo, culto milagroso, então ninguém vai vir atrás, porque eu não prometo. Mas as pessoas fazem isso ao médico, e sem o médico prometer. Compreende? Então tem muita gente que joga nas costas do médico a decisão se o pai vai morrer ou não. Tem coisa que não vai depender do médico. Então, primeiro isso, qual é o papel que a medicina tem na nossa vida? Então, daí você vem o quê? Uma criação de um medo muito grande nas pessoas e esse tipo de desvio. Então, a pessoa não tem um plano de saúde porque ela tem um plano de vida de saúde. Ela faz qualquer coisa, ela quer que o médico resolva. Ela se dá a qualquer estilo de vida e ela quer que o medicamento resolva o estilo de vida. Compreende? Então, qual é o papel da medicina? Porque se for esse, então não há medicina que chegue. Então, mesmo que você tivesse os hospitais aí que você mencionou, 30 deles espalhados em todas as cidades, não seria suficiente. Porque saúde é um estilo de vida antes de ser, primeiro, um problema nesse órgão ou naquele outro. Depois, uma segunda coisa importante. A gente tem realmente negligenciado essa coisa do coletivo. Então, não estou me lixando se o problema é do outro porque não está me afetando. Então, que se lasque lá o sistema de saúde, eu vou pagar um plano de saúde, mas na hora que a situação é pior, nenhum plano de saúde consegue manter toda a situação. Então, tem muita coisa para a gente pensar, eu acho que é um problema muito amplo. Quando quiser, a gente repete essa experiência da live, mas tem muita coisa para a gente se questionar. Então, eu diria, em primeiro lugar, o que eu espero da medicina e como é que a gente se comporta nesse conjunto todo de uma gestão da saúde, mas que não é apenas resolver as coisas medicamente. Tem coisa que depende do estilo de vida, depende de tanta coisa. Padre, para a gente já ir para o finalmente, falta 6 minutinhos, eu acho que só essa perguntinha do Cadu, e a Rita também fez uma colocação, também eu acho bacana, e aí a gente faz as considerações finais, você repete o site do senhor e tudo mais. O Cadu colocou uma boa pergunta, que seria legal explorar também. O senhor, como, enfim, cientista também, fez doutorado, mestrado, todos os métodos de pesquisa e tal, e hoje em dia a ciência está sendo colocada em xeque para todos os lados, né? Mas, enfim, o Cadu perguntou o seguinte: é possível conciliar religião com ciência? Por exemplo, numa pandemia, é possível ter um diálogo entre... E aí até cito, o Papa fez, um mês atrás, não lembro se era uma missa, qual data exata que era, mas com portas fechadas, que parece que foi algo inédito, né, na história do Vaticano e tudo mais. Então, é possível, padre? O que você acha dessa questão ciência, religião e tudo mais? Para a gente terminar e fazer as considerações. Sim.
a ciência e a religião, elas se opõem enquanto a gente está na metade do caminho. Aí muitas vezes tem oposição. Quando a gente chega, seja no começo ou no fim, elas só podem se encontrar. Eu digo, se a religião quer ser honesta, se a ciência quer ser honesta, elas sempre vão saber se respeitar. O próprio Vaticano, ele então ele é patrocinador, ele garante o funcionamento de uma academia da ciência que é pontifícia, Pontifícia Academia para a Ciência. O Vaticano tem instituição da área de astronomia, por exemplo, o Observatório Vaticano. Então, a religião nunca desprezou a questão da ciência. Aliás, a universidade nasce das experiências das catedrais como lugares também de circulação do conhecimento. Então, houve um momento do relacionamento que teve lá as suas desavenças. E às vezes a gente fica repetindo isso durante muito tempo. Então, se a religião quer ser honesta e se a ciência também quer ser honesta, as duas vão se encontrar. João Paulo II dizia: fé e razão são as duas asas com as quais o espírito humano se eleva à busca e à contemplação da verdade. Então, não dá para a gente voar de uma asa só. Entendi, olha, que profundo, gente, profundo. Daria para fazer uma conversa só sobre isso, né? Razão, religião sim. E tudo mais. Tomás de Aquino, né? Enfim. Padre, faz uma última consideração, então, falta mais 3 minutinhos aqui, sobre seus livros, esses projetos novos que você está tocando, o site e tudo mais. Como consideração final, eu quero agradecer cada um que participou, mesmo que eu não tenha lido o nome, não tenha conseguido ler todas as mensagens, mas confia em Deus, conta com as minhas orações e tenha também a minha amizade. Eu estou por aí, todo mundo sabe no meu celular. Se em algum momento precisa, a gente está aqui para servir. Sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas, vocês vão achar nas redes sociais. Eu não vou gastar esses últimos minutos do Renan com esse tipo de comercial, não. Quem quiser vai saber me encontrar, tá certo? A única coisa que eu peço é que torça para o São Paulo também voltar a ganhar alguma coisa quando voltarem os campeonatos, tá bom? E Renan, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Gente, mais de 10 anos, né, padre? Não tem coração que aguente tamanho jejum, né? Precisamos dessa alegria quando voltar aos campeonatos. Então tá, o Vicente, meu pai aqui, acabou de entrar, meio atrasado, mas bate-papo simples, esclarecedor. Não, acho que ele já estava, na verdade. Uhum. E é isso, gente. Espero que a gente possa fazer outras conversas com o Padre Cleito, que é muito legal, assim. Sobretudo, acho que minha rede, padre, ter o contato também com esse diálogo, né? Com essas perspectivas e tal. E quem sabe mais para frente a gente faça outras conversas também, tá bom? Prazer imenso, padre. E eu agradeço a todo mundo que acompanhou também. Abração. Obrigado, viu? Tamo junto.